Eu vem cá ver uma coisa. Olha aí. Eu preciso fazer uma coisa. Olá, boa noite. Vocês estão me ouvindo? Tá me ouvindo ele? Ah, que bom. Boa noite a todos. Vamos esperar uns minutinhos mais para que todo mundo possa entrar. Que bom. Bom, hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a convenção coletiva de bares e restaurantes de São Paulo, numa série aí de 3 lives. A primeira sobre pisos e remuneração, a segunda sobre jornada e a terceira sobre outros aspectos ou benefícios dessa convenção. Então vamos só esperar mais um pouquinho. Vocês vão me ver a todo tempo olhando meu computador para que eu possa passar os pisos e as informações corretas. Bom, vamos lá, né? Então, boa noite a todos. Sou Juliana Duarte, advogada especializada em Direito do Trabalho. Já atuo há bastante tempo, há mais de 15 anos, especificamente nesse setor de bares e restaurantes. Venho de uma família de donos de restaurante. Então, já lido há um certo tempo com essas convenções coletivas, inclusive participando das negociações coletivas e também atuando no contencioso e no consultivo, auxiliando aí empresas dessa categoria. Ó, o Juliano está aí hoje, já trabalhamos juntos há muitos anos. E hoje eu vou falar um pouquinho sobre pisos e remuneração. Essa é uma série de 3 lives. A primeira a gente vai falar sobre pisos e remunerações, a segunda sobre jornada e a última sobre os benefícios e demais condições da convenção. Então, portanto, hoje o documento que a gente fala é sobre a Convenção Coletiva 2019-2021, assinada entre o Sintoresp e o Sindiresbar, que atinge a cidade de São Paulo e regiões e cidades próximas. Quem quiser o resumo dessa convenção coletiva, de forma bem didática, manda mensagem aqui no Instagram que a gente disponibiliza e encaminha por e-mail, tá bom? É importante ressaltar que essa convenção coletiva 2019-2021, ela não sofreu nenhum reajuste nas cláusulas econômicas de julho de 2019 para cá, justamente também por conta da pandemia, né? A gente vive um momento econômico muito delicado, principalmente para a categoria de bares e restaurantes, portanto, ela não teve correções. Então, os salários e os pisos que eu vou falar com vocês, né? Eu vou falar um pouquinho para vocês hoje, ele está mantido lá desde 2019. A reforma trabalhista, ela abriu a opção, né, de existirem mais verbas ou mais situações do contrato de trabalho passíveis de negociação entre empregados e empregadores, com a participação das entidades sindicais, né, seja por convenção coletiva ou seja por acordos coletivos.
Então, essa convenção 2019-2021, ela traz algumas inovações. Antigamente, nós tínhamos 2 pisos, basicamente, né? Um piso para empresas optantes pelo Simples e um piso para as demais empresas. E com essa nova convenção... Ó, a Malu prometeu que ia entrar, ó. Então, nessa convenção coletiva, nós temos 3 pisos, né? Nós temos o piso normal, o piso diferenciado 1 e o piso diferenciado 2, que eu vou falar um pouquinho para vocês. E esse piso normal, diferenciado 1 ou diferenciado 2, ele... Calma aí que estão dizendo que eu tô torta. Esse piso diferenciado 1, piso diferenciado 2 e o normal, eles têm condições diferentes. Quais são essas condições? Para a empresa se enquadrar no piso 1 ou no piso 2, ela oferece para o empregado algumas contrapartidas que eu vou falar também aqui. Já se ela não quiser, né, fornecer essas contrapartidas, ela se enquadra nesse piso normal. Os pisos são valores salariais, né, dispostos em convenções coletivas ou em acordos coletivos, e são valores mínimos que devem ser respeitados pelas empresas quando elas vão contratar em determinada categoria. Então, se você for contratar na categoria do comércio, você vai verificar a convenção coletiva do comércio e qual é o piso do comércio naquela região, ou do bares e restaurantes, ou de hotéis, ou de construção civil. Então, cada setor tem os seus sindicatos e tem as convenções coletivas. Então, esse valor é um valor mínimo que deve ser observado. Quero pagar mais. Posso pagar mais? Pode, você não pode pagar menos. Uma pergunta que sempre fazem é, não tem piso por função? O piso do cozinheiro, o piso do garçom, o piso... Não temos nessa convenção coletiva de São Paulo, nós não temos o piso por função. O piso, ele é um piso só para todas as funções, e aí o empregador ele pode sim pagar a mais, valores superiores a esses pisos. Portanto, a empresa, para se enquadrar no piso 1, no piso 2, ela oferece contrapartidas, que eu vou dizer daqui a pouco. O plano de saúde tem algumas contrapartidas que ela oferece para que ela pague um piso menor. Ao passo que a empresa que não deseja, né, conceder algum outro benefício, ela pode ficar enquadrada no piso normal. Então, hoje a gente tem um piso normal de R$ 1.230 e R$ 5,59 salário hora para o piso 1. Para o piso 2, nós temos um salário de R$ 1.430 e um salário hora de R$ 6,50. E o piso normal, hoje, nós temos um piso de R$ 1.630. Portanto, a empresa ela tem que, analisando a convenção coletiva, decidir se ela quer se enquadrar no piso 1, no piso 2 ou no piso normal. E a partir de então, ela começa a contratar novos empregados com esse piso. Essa é outra pergunta que me fazem sempre. Eu vou poder reduzir o salário dos meus empregados? Não. Você vai contratar os novos empregados com esses pisos que eu acabei de dizer aqui, tá? Essa convenção coletiva, então, ela traz o piso do mensalista, o piso do horista, diferenciado para cada uma das categorias. Eu queria até ver se eu consigo postar uma foto aqui, se eu não consigo postar foto. Queria postar uma foto do meu resumo, mas eu não consigo. Mas eu vou disponibilizar para vocês, tá? Então, quem quiser um resumo dessa convenção, manda uma mensagem com e-mail que eu e minha equipe a gente disponibiliza. Outra novidade que tem essa convenção coletiva são os pisos para os cargos de confiança. Então, da mesma forma, o piso 1 do cargo de confiança, ele tem um mínimo de R$ 2.412, do piso 2, R$ 2.738, e do piso normal, R$ 3.122. Desculpe, isso até julho de 2019. O cargo de confiança a partir de novembro de 2019, que são os valores de todos esses pisos que eu estou passando para vocês. Ele é de 2.472 para o piso 1, 2.860 para o piso 2 e 3.260 para o piso normal, tá? Então, o que eu preciso conceder para o meu empregado para poder me enquadrar no piso normal 1 ou 2? Então, eu vou começar falando pelo piso normal. O piso normal, você não precisa conceder nada. Você paga o salário de 1.530. 1.630, tá? Agora, não, Juliana, eu quero me enquadrar no piso 1, que é o piso de 1.230. O que eu devo fazer? Você deve ter um acordo coletivo ou um termo, tá? Você deve colocar a gorjeta no holerite do seu empregado, ou seja, você ter a gorjeta regularizada. Um acordo coletivo de gorjetas compulsórias.
Todas as opções aqui que eu vou dar do piso 1, elas são ou, tá? É uma coisa ou a outra. Ah, eu quero conceder mais de uma coisa. Posso? Pode. Mas você tem que conceder pelo menos uma delas. Então, você tem aqui 5 opções. Ou um acordo coletivo de gorjetas compulsórias, onde você vai, de fato, arrecadar a gorjeta, que é um pouco da aula passada que eu falei, né? Então, você vai incluir a gorjeta no holerite do seu empregado, e isso vai gerar benefícios para ele nas férias, 13º Fundo de Garantia INSS. Ou você vai conceder um plano de saúde pago integralmente pela empresa. Ou você vai ter um acordo coletivo de PLR ou de PPR, né? Que aqui são aqueles valores que a empresa distribui 2 vezes ao ano por acordo coletivo de distribuição de lucros e resultados. Ou você pode conceder o benefício da cesta social, que é um benefício que inclui uma assistência odontológica. Ou você pode também ter um acordo coletivo de instituição de prêmio, de um programa de premiação. Então, você paga determinado prêmio para o seu empregado e aí tem a contrapartida de poder utilizar o piso 1. Então, aqui, para utilizar o piso 1, a empresa tem 5 opções. Acordo coletivo de gorjeta, plano de saúde integral, acordo coletivo de PLR ou PPR, cesta social ou um acordo coletivo de premiação. Tudo isso, gente, através de acordo coletivo. A gente precisa da participação do sindicato laboral. E a empresa precisa ter esses documentos para que ela possa se dizer, né, possa praticar o piso 1 ou o piso 2 e ter todos os benefícios decorrentes desse piso 1 e desse piso 2. Essa convenção coletiva, gente, a empresa enquadrada no piso 1, ela tem condições diferentes, é o que a gente vai ver ao longo dessas 2 aulas, das empresas enquadradas no piso 2 e também diferentes das empresas enquadradas no piso normal. Por quê? Porque no piso 1 e no piso 2 ela está concedendo outras contrapartidas, né? E existe um custo para o empresário, obviamente, para poder conceder essas contrapartidas. Ah, Juliana, eu quero ficar no piso salarial 2, que é o piso de 1.430. O que a gente pode fazer nesse caso? Nesse caso são aqueles acordos coletivos de gorjeta espontânea. Qual é a gorjeta espontânea? A gorjeta espontânea é aquela gorjeta em que a empresa não cobra, ela não permite a cobrança, mas a gente sabe que o seu cliente pode, muitas vezes, dar em dinheiro para o seu funcionário. Essa é a modalidade da gorjeta espontânea. Nessa gorjeta espontânea, a gorjeta não pode passar pelo caixa do empresário e também entra aquela regrinha que eu falei lá na aula da gorjeta. Então, quem tiver dúvida sobre a gorjeta, volta lá, assiste. A gente tem uma aula sobre gorjeta e uma aula sobre os impostos sobre a gorjeta que eu fiz com o Vinícius semana passada, se eu não me engano. Então, neste caso, a espontânea, se você já cobra a gorjeta, você também não pode dizer do dia para a noite, não vou mais cobrar a gorjeta e agora ela vai ser espontânea. Então, tem a regrinha específica lá. Mas a gorjeta espontânea, ela pressupõe, para utilizar o piso 2, um acordo coletivo de gorjeta espontânea. E nesse acordo coletivo vai ser fixada aquela estimativa que entra e sai no holerite só para compor a remuneração para cômputo de férias, 13º Fundo de Garantia INSS. Então, essas são as condições para a empresa se enquadrar no piso 1 ou no piso 2. E como eu disse, né, se ela quiser se enquadrar no piso normal, ela não precisa conceder nenhuma contrapartida, basta que ela pague o piso de R$ 1.630. Outra, envolvendo a questão dos pisos e da remuneração, a gente também tem em São Paulo uma convenção coletiva de regramentos diferenciados e contrapartidas, que é um documento onde existem outras contrapartidas para outros benefícios. Aqui a gente não pode esquecer que para que direitos, verbas possam ser negociadas entre empregado e empregador, precisam existir contrapartidas. Então, se você diminui algum aspecto desse contrato de trabalho, o empregador precisa dar contrapartidas. Inclusive, nós já temos várias decisões judiciais anulando alguns documentos coletivos que foram assinados por Brasil afora, onde não existe essa contrapartida. Então, vamos imaginar que o empresário faz um acordo coletivo, onde ele prevê a redução de adicional noturno, por exemplo, mas ele não deu nenhuma contrapartida ao empregado. Isso não pode, tá? Então, um dos pressupostos da negociação é a existência de contrapartida. O empresário tem algum benefício e o empregado também. Se não existe isso, esse documento é nulo. Então, a Convenção de São Paulo, muito preocupada com isso, ela tem sempre uma contrapartida para uma negociação coletiva.
E nessa convenção coletiva dos regramentos diferenciados, você tem outras condições com relação aos pisos. Juliana, eu quero me enquadrar no regramento diferenciado. O que eu preciso fazer? Então, eu vou dizer também quais são essas condições, tá? E você, tendo esse documento, esse acordo coletivo de regramento diferenciado com base nessa convenção coletiva, você pode usar algo que é diferente, que é um piso salarial de ingresso, entre 10% a 15% inferior do que os pisos normais. Então, se você estiver enquadrado lá no piso 1, você vai poder praticar um piso salarial de ingresso de até 15%, de 10% a 15% inferior, durante os primeiros 6 meses daquele empregado que você contratou. Contratei um empregado novo, né? Eu quero saber se ele se adapta, se eu gosto do trabalho dele, se ele gosta da empresa. Então, a convenção coletiva dos regramentos diferenciados, ela traz a opção de praticar um piso salarial inferior entre 10% a 15%, por acordo coletivo também, tá? Nos primeiros 6 meses de contrato deste empregado. Tá bom, então, mas o que eu preciso para me adequar à convenção coletiva dos regramentos diferenciados, que vocês vão ver. Os regramentos diferenciados, o piso 1, o piso 2 e o piso normal, eles têm condições diferentes ao longo do contrato de trabalho. Então, ele vai falar de hora extra. A empresa que está no piso 1, ela tem uma hora extra diferente da que está no piso 2, que tem uma hora extra, um percentual que é diferente do piso normal. Então, você se enquadrou no piso 1, no piso 2 ou no piso normal, tá? Pela convenção coletiva. Mas você quer também se enquadrar na convenção coletiva dos regramentos diferenciados. O que você deve fazer? Então, ou você tem... Aqui a gente tem 3 opções. Então, ou você tem um acordo coletivo de gorjeta compulsória, pratica a gorjeta compulsória com seu empregado e está enquadrada no piso 1, mas você sugere a gorjeta igual ou superior a 12%. Isso já faz com que você se enquadre no regramento diferenciado. Ou você está enquadrado no piso 1 e você cobra a gorjeta menos do que 12%, ou seja, entre 10% e 11,99%, e, portanto, você pode praticar, né, se utilizar das condições descritas na convenção coletiva dos regramentos e contrapartidas. Só que nesse caso aqui, se você cobra menos do que 12% de gorjeta, você vai ter que somar 2 benefícios. Ou um acordo coletivo de gorjeta compulsória, onde você cobra entre 10% e 11,99% de gorjeta, mais um plano de saúde totalmente gratuito para o seu empregado, ou um acordo coletivo de PLR, ou um acordo coletivo de implantação de programa de premiação. Então, você teria que somar, nesse caso, 2 benefícios. Se você cobra gorjeta mais do que 12%, isso já basta. Mas não, eu cobro entre 10% e 11,99%. Então, você vai ter que escolher somar um desses 4 que eu vou falar agora. Acordo coletivo de PLR, acordo coletivo de gorjeta compulsória, acordo coletivo para implantação de programa de premiação, onde o seu empregado recebe uma premiação, e a concessão do plano de saúde. Então, dessas 4 opções que eu dei, você vai precisar de pelo menos 2, tá? Uma terceira opção é você conceder a cesta social. A cesta social, ela também enquadra a empresa nos regramentos diferenciados, que é aquela assistência odontológica que eu falei para vocês. Parece muita coisa, mas quando vocês receberem esse meu resumo, fica muito claro, e como a empresa deve se enquadrar, né? Qual a melhor opção para mim? Eu já tenho plano de saúde, eu já tenho gorjeta, tá resolvido, né? Eu tenho gorjeta, eu quero conceder um prêmio para os meus empregados, né? O programa de premiação, inclusive, você pode premiar. Pela reforma trabalhista, foi possível inserir o prêmio, o abono. Então, você premia o funcionário com valor mensal se ele observar algumas condições. Por exemplo, se ele não faltar. Então, vamos imaginar, a gente tem eu já fiz alguns acordos coletivos nesse sentido. Se o funcionário tem uma falta, ele recebe metade do prêmio. Se ele tem 2 faltas, ele não recebe o prêmio naquele mês. Então, são diversas, gente, as oportunidades, né, e as possibilidades de negociação entre empregado e empregador por acordo coletivo. Então, as partes sentam, discutem com a assistência do sindicato laboral e chegam a um consenso. A Convenção Coletiva 2019-2021 e a Convenção Coletiva de Regramentos Diferenciados, elas já trazem algumas condições
pré-determinadas, negociadas de forma coletiva. Então, basta que o empresário verifique o que acontece na sua empresa, se ele já tem gorjeta, se ele não tem gorjeta, se ele já tem plano de saúde, porque aí ele se enquadra em um dessas condições, ou do regramento diferenciado, ou do piso 1, ou do piso 2, ou do piso normal. E aí ele vai seguir todas as condições do piso em que ele escolher. Por exemplo, de acordo com o terceiro termo aditivo, não só o terceiro, o primeiro e o segundo, a suspensão do contrato de trabalho, a empresa vai pagar a título de abono 50% do piso aplicável a ela. Então, se a empresa estiver enquadrada no piso 1, ela vai pagar a título de abono indenizatório pela suspensão do contrato do empregado, se for, né, essa a necessidade dela nesse momento, ela vai pagar 50% do piso dela. Então, se ela está enquadrada no piso 1, ela vai pagar 50% de 1.230. Tá? Então, é importante a empresa ou a contabilidade saber, né, explicar para o empresário qual é o piso salarial nessa categoria. Não só em São Paulo, mas a gente tem outras convenções coletivas que possuem pisos diferentes, tá? Ou por função, ou por condições. Então, nessa convenção coletiva de São Paulo de 2019 e 2021, a gente tem esses 3 pisos aí, mediante essas contrapartidas, ou seja, o empresário também concede uma contrapartida para o seu empregado, e por isso que ele pode se utilizar das condições de determinados pisos. Tá? Não esqueçam de... Eu achei mesmo que eu fosse conseguir enviar foto aqui, mas eu não consigo por foto aqui. Então, vamos ver aqui, ó. Tem alguma... deixa eu falar só mais uma coisa. A questão do horista. Tá? A Convenção Coletiva de São Paulo, ela prevê o salário hora. Então, por exemplo, estão autorizadas a contratar horistas, novos horistas, tá? Horistas, tá? De 2019 para cá. A empresa enquadrada no piso 1 e no piso 2. Então, no piso 1 o salário hora é 5,59, no piso 2, 6,50. Só que existe um mínimo de horas. Então, a empresa, se ela estiver enquadrada no piso 1, ela vai ter que garantir um mínimo de 150 horas para esse empregado horista. E também isso acontece no piso 2. Agora, se a empresa está enquadrada no regramento diferenciado, esse limite cai para 100 a 140 horas. Então, esses são pontos relevantes aí da contratação do horista. Existem algumas funções onde é muito... que o empresário precisa contratar o horista. Por exemplo, aquela pessoa que trabalha só no caixa ou trabalha só na balança do restaurante. Você não precisa dele 8 horas por dia. Não só dessa espécie de funcionários, né? Mas outras podem existir também. Você não precisa dele por 8 horas diárias, você precisa dele por 4 horas. Então você contrata ele na modalidade de horistas e você vai pagar um mínimo de horas. Então piso 1 e piso 2 tem um mínimo de 150 horas, regramento diferenciado, um mínimo de 100 a 140 horas. Tá? Essa quantidade mínima de horas, ela não está computando o DSR. Porque no mensalista o DSR está dentro do salário. Para o horista não. Então o horista ele trabalhou X horas, você vai calcular os descansos semanais além desse mínimo de horas. Tá? Nas próximas aulas vocês vão ver também, na próxima live, o que eu estou dizendo, né? Das condições do regramento diferenciado serem diferentes do piso 1, do piso 2 e do piso normal. Então, por exemplo, nós vamos ter adicional de hora extra diferente para cada um desses tipos de enquadramento. Cada uma... essa regra do Sintoresp, gente. Boa lembrança, Renata. Mas eu vou fazer uma live sobre o Sintfest também. Tá um pouquinho mais para frente. São convenções coletivas diferentes, mas essa que eu tô falando hoje é do Sintoresp. Outra pergunta que me fazem muito. Posso transformar um mensalista em horista? Gente, não pode. Não pode porque ele vai ter redução de remuneração. Exceto se for feito por acordo coletivo, negociando com o sindicato laboral. Mas, via de regra, você não pode converter um funcionário mensalista em horista. Porque esse mensalista ele está recebendo já 220 horas. Ao passo que se você quiser transformá-lo em horista, essas horas vão ser reduzidas para esses mínimos que eu comentei aqui com vocês. Vamos ver aqui se temos mais perguntas. A boca aberta.
Ó, a empresa que já se enquadrou na Convenção Coletiva 2019-2021, os termos ou os acordos coletivos, pelas convenções coletivas agora, primeiro, segundo, pelo terceiro termo aditivo, eles estão prorrogados. Então, se o seu termo ou o seu acordo coletivo venceu, né, até 20 de março de 2021, ele está prorrogado até 30 de junho, 20 de março de 2020, ele está prorrogado até 30 de junho de 2021. Não precisa fazer nada. Ah, doutor, eu não me... Olha lá, doutor, escolhi o piso e agora como inicio os regramentos? Lala, você consegue me dizer qual benefício você fornece para o seu empregado? Que eu também posso te ajudar. Então, quem não fez, gente, tem a oportunidade de fazer esses acordos coletivos, tá? Eu posso auxiliá-los no que for necessário, que é importante que a empresa esteja enquadrada para que ela siga, para que ela cumpra a convenção coletiva, né? Uma empresa da categoria, ela tem que cumprir a convenção coletiva. Pup, vai dar um nó. Mas dá mesmo, por isso que eu quero enviar para vocês esse... O Pup já deve ter o resumo, não tem? Tem sim. Ó, seguro de vida. Essa pergunta sempre me fazem. Não, gente, o seguro de vida ele é obrigatório. Para todos os pisos, para todas as situações da convenção coletiva, ele já é obrigatório. Então, a concessão do seguro de vida não enquadra você em nenhum dos pisos. Ele te mantém no piso normal, porque é uma regra que todas as empresas devem cumprir. Ó, lá ela tem um termo de gorjeta. Você cobra mais do que 12%? Se você sugerir para o cliente mais do que 12%, Lala, você já se enquadra no regramento diferenciado. Agora, se você sugerir para o seu cliente de 10% a 11,99%, você vai ter que somar a esse acordo coletivo de gorjeta compulsória uma outra contrapartida para o seu empregado. Qual seria? Ou um plano de saúde integralmente pago pela empresa, ou um acordo coletivo de PLR, ou a cesta social, ou um programa de premiação. Tá? Tá. A Renata. Doutora, pode mudar o tipo de benefício? Tem um cliente que paga PLR, pode mudar para prêmio? Renata, a gente precisa ver de qual a validade do seu acordo coletivo de PLR. E é possível, sim, sentar com o sindicato laboral e tentar transformar um benefício em outro. É possível, sim. Realiza-se a assembleia, os empregados concordam com aquilo que está sendo negociado e a empresa começa a praticar, sim. Com a fraudemia. A Malu tá chamando aí a pandemia de fraudemia. Seus acordos estão vencidos. Malu, estão vencidos, você fez 2018, 2019 você deve ter. É possível sim, gente, fazer os acordos coletivos nesse momento agora. Você fez em 2019, sabe a data? Que assim, ó, vamos lá. Essa convenção coletiva, ela tem vigência a partir de 1º de julho de 2019 até 30 de junho de 2021. Então, os termos e os documentos, se vocês fizeram esses documentos a partir de julho de 2019, eles estão com a vigência prorrogada até 30 de junho de 2021. Tá? Então, acho que aí eu consigo responder a pergunta da Renata e da Malu. Olha lá, o público perguntando, a premiação tem um valor mínimo? Não, tem que ser um valor que empregado e empregador consigam chegar num consenso. Eu já vi acordos coletivos, por exemplo, de R$100, de prêmio mensal, R$200, tudo é uma questão de sentar na mesa e fazer essa negociação. E a premiação tem essa situação, você consegue colocar questões objetivas. O prêmio, ele pode ser concedido, ele deve ser, né, concedido entre empresa e empregado, mas ele pressupõe um comportamento acima da média. Então, por exemplo, o funcionário não faltou nenhuma vez esse mês, então ele vai receber 100% do prêmio. Aí ele faltou uma vez injustificada, então ele receberia metade. Faltou 2 vezes, são opções de condições que a gente pode negociar e inserir num acordo coletivo, tá?
Aí o funcionário faltou 2 vezes, ele não vai receber o prêmio naquele mês. Tá? Eu me coloco à disposição também para auxiliá-los vocês nesses, né, para saber meu termo tá válido, não tá válido. Mandem mensagem inbox aí no Instagram. E aí a gente encaminha esse resumo das convenções. Quem tiver dúvida, eu também posso auxiliá-lo nessas dúvidas, para que a empresa possa se enquadrar na convenção e cumprir a convenção coletiva como ela deve ser. Caso contrário, ela vai ter problemas lá na frente, na Justiça do Trabalho, se eventualmente ela for acionada por algum empregado. E pode existir aí um pedido de diferenças, tá? Quando não aplicada a convenção coletiva corretamente. Outra coisa que uma informação importante, né? Que eu já disse que, diante da pandemia, essas convenções coletivas não tiveram reajuste nas cláusulas econômicas, então as cláusulas econômicas estão mantidas. E as empresas novas elas têm sempre 120 dias, desde a sua inauguração, para poder participar, para poder se regularizar e escolher um piso, escolher as condições em que ela quer observar e cumprir da convenção coletiva. Então, olha, por exemplo, ela quer se manter no piso 1, tudo bem. No piso normal, desculpa. No piso 1, o que eu preciso conceder para estar no piso 1? Então foi o que eu disse para vocês. Para estar no piso 1, vou até retomar isso daqui, gente, vou falar aqui de novo. No piso 1, acordo coletivo de gorjeta, ou gorjeta compulsória, ou de PLR, ou de premiação, ou benefício da assistência social, ou plano de saúde. Qualquer uma dessas 5 situações que eu falei para vocês, coloca a empresa no piso 1, tá? No piso 2, acordo coletivo de gorjeta espontânea, tá? Aí lá para o enquadramento, lembra que eu disse, soma um benefício. Vamos ver aqui, temos mais perguntas. Temos sim, temos grupos de dúvidas de empresários e contadores. Também quem quiser participar desses grupos é onde as informações são prestadas diariamente, nós tiramos dúvidas, auxiliamos no que for necessário. Então, envia também por mensagem o celular, que aí a gente vai enviar um convite para vocês participarem desses grupos, quem tiver interesse, claro, né? Gente, para a empresa se enquadrar no piso 1 ou no piso 2 ou num regramento diferenciado, precisa da assistência do sindicato laboral. A reforma trabalhista trouxe isso. Algumas verbas do contrato podem ser negociadas, tá? Mas pressupõe a participação do sindicato laboral. Essa é uma regra da reforma trabalhista, não só da reforma trabalhista, a reforma trabalhista ela ampliou, mas toda vez que a gente está sentando à mesa para negociar, né, direitos e contrapartidas com um empregado, a gente precisa, sim, da participação do sindicato laboral, porque existe uma presunção de hipossuficiência. Então, os empregados, eles são hipossuficientes na relação de trabalho que existe com o seu empregador, por isso que o sindicato laboral sempre participa. Por exemplo, o que acontece na questão das gorjetas. Doutora, eu tenho gorjeta no meu restaurante, quero cumprir a legislação e a convenção, o que eu faço? O que você faz? A gente senta com o sindicato laboral e desenha e discute um acordo coletivo. Depois é feita uma assembleia junto aos seus empregados para que eles concordem e se manifestem com relação àquilo. Isso acontece, né? A Constituição já dizia isso, né? E a CLT também, que acordo coletivo e convenção coletiva pressupõe a participação da entidade do sindicato laboral, que ele está fazendo o quê ali? Ele representa os interesses dos empregados, auxiliando eles tecnicamente, que é essa hipossuficiência técnica, econômica que o empregado tem. Olha lá. A Renata. Doutora, eu tenho um cliente que tem um acordo feito em 2019, porém ficou desde março de 2020 sem empregada. Renata, a única coisa que você precisa me dizer... Eu vi que é 2020, 2029 ainda não dá.
Esse acordo coletivo de 2000, todos os empregados admitidos após a assinatura dos acordos coletivos, aquelas condições que estão descritas nos acordos coletivos, elas beneficiam os novos empregados. Então, não é toda vez que eu contrato empregados que eu preciso renovar esses documentos. Então, se esse documento estiver válido, como eu já disse, se você conseguir me dizer qual mês você fez esse acordo, eu consigo te ajudar. Mas não é a cada vez que eu faço contratações que eu preciso renovar esses documentos. Os empregados novos recebem e vão ter o contrato de trabalho regulado daquela maneira. Essa questão dos acordos coletivos e das convenções coletivas são muito interessantes, porque cada categoria tem a sua peculiaridade. Então, por exemplo, os aeroviários têm peculiaridades diferentes dos restaurantes, que tem diferente da construção civil, e a CLT, por óbvio, ela não ia conseguir regular tudo isso. Então, por isso que a CLT deixa essa abertura para que, através de negociações coletivas, convenções ou acordos coletivos, as partes sentem à mesa e negociem e tratem as questões que são peculiares a cada setor. Por exemplo, construção civil não tem gorjeta, né? Os aeroviários têm condições de trabalho diferentes de um pedreiro, que tem diferente de um garçom. Então, as convenções coletivas têm essa missão, eu costumo dizer, é uma missão de poder transformar a vida daquele empregado e daquele empresário em situações mais positivas, situações melhores. A gente tem, por exemplo, categorias que têm periculosidade, insalubridade, tem diversas questões do contrato de trabalho, jornadas diferentes, por exemplo, 12x36. Então, tem várias questões dos contratos de trabalho que são possíveis, passíveis de negociação através de convenção coletiva. Desde que, respeitado o artigo 611 da CLT, que ele diz o que pode ser negociado, e essa negociação tem sempre que ter uma contrapartida para esse empregado, tá? Não sob pena de nulidade mesmo. Tá, a Renata disse que o acordo dela foi firmado em setembro de 2019. Então, possivelmente, né, pelo que você está me dizendo aqui, o seu acordo ele está com validade até 30 de junho de 2021, tá? Mas essas dúvidas eu também posso tirar individualmente, cada um com o seu termo, cada um com a sua época. E quem quiser participar do grupo também, envie o seu WhatsApp por mensagem. Também tem um canal lá no YouTube com algumas videoaulas. E semanalmente agora nós estamos atualizando esses canais para que a informação chegue cada vez mais rápido e eficiente a todos vocês. Eu acho que é isso. Se alguém tiver mais alguma pergunta. Em São Paulo, só para finalizar, nós temos 3 convenções coletivas em vigor, né? Nós temos a Convenção Coletiva 2019-2021, que trata das condições gerais dos contratos, e ela, né, por conta do Covid, tiveram 3 termos aditivos, o primeiro, o segundo e o terceiro. O terceiro que foi assinado agora, 1º de janeiro. Também tem uma live em que eu falei um pouquinho sobre esse terceiro termo aditivo. Temos a Convenção Coletiva das Gorjetas e temos a Convenção Coletiva de Regramentos e Contrapartidas. Malu, me procura amanhã, gente. Procura sim, viu? Então é isso, pessoal. Um prazer estar aqui com vocês de novo, poder compartilhar essas informações para que, ainda mais nesse momento de pandemia, os contratos de trabalho possam ser ajustados ou regularizados à convenção coletiva. Existem outras opções de celebração de acordos coletivos, como, por exemplo, de PLR, de PPR, de prêmio, gorjeta, folgas. Então, é sempre possível observar a peculiaridade de cada empresa, conceder uma contrapartida para o empregado e buscar aí um acordo coletivo que melhora, inclusive, a questão tributária. Eu e o Vinícius falamos bastante disso na live passada, mas quem quiser, né, volta lá e assiste, que justamente em algumas dessas situações levam ao caminho de reduzir a carga tributária que existe sobre a empresa. Não existe, por exemplo, pagamento de INSS sobre prêmio, não existe pagamento de INSS ou reflexos de PLR
Então, verbas indenizatórias que acabam sendo economicamente, tributariamente mais eficazes para o empresário, tá? Da mesma forma, a gorjeta. Acho que é isso, gente. Eu falei demais. Um beijo e boa noite.